Revelado, minha saída do hospital e a incrível descoberta sobre o desejo de família do meu neto. A luz do sol entrava pelas janelas do táxi como se estivesse trazendo uma nova esperança para Dona Maria. Após semanas de internação, aquele era o dia da sua volta para casa. O caminho fazia sua alma reviver os momentos de felicidade que habitavam sua antiga residência em São Paulo. As risadas de seus filhos e o correr vibrante de seus netos ecoavam na sua memória, um passado que parecia um sonho distante. A ausência de seu amado companheiro pesava em seu coração, mas naquele ensolarado dia, algo dentro dela pulsava com uma expectativa renovada. Assim que o táxi parou, Dona Maria forçou um sorriso e sentiu seu coração acelerar. Ao abrir a porta, Lucas, seu neto, correu na direção dela com o sorriso mais largo que ela já tinha visto. "Vovó, você voltou!" Ele o abraçou tão forte que parecia querer fundir suas energias. A alegria dele foi como um remédio contra a fraqueza que ainda a dominava. Os olhos de Dona Maria brilharam. Naquele instante, a solidão de sua casa parecia um pouco mais distante. Enquanto Lucas a acompanhava nas compras, Dona Maria observava como ele admirava o mundo. "Vovó, você sabia que a gente pode fazer um projeto sobre a família na escola?" perguntou ele, os olhos arregalados de emoção. "Quero que você conte suas histórias, aquelas de quando todo mundo se reunia aqui." As palavras do menino penetraram em Dona Maria como uma flecha, trazendo à tona um misto de alegria e tristeza. Não era segredo que seus filhos enfrentavam dificuldades e a ideia de aumentar a família parecia quase um delírio. Mas o pequeno Lucas não via limites. Ele desejava uma casa cheia, com irmãos e primos correndo pela sala, risadas e amor transbordando. Dona Maria admirava seu neto, mas seu coração se apertava ao perceber como a vida se complicava. A pressão econômica, os medos de seus filhos, era como se uma sombra pairasse sobre a ideia de construir laços que ele tanto ansiava. A dúvida a consumia. Deve apoiar esse desejo inocente ou proteger os filhos da dor da frustração? Naquela noite, na mesa de jantar, eles conversaram sobre os desafios que enfrentavam. Dona Maria escutou, seu coração pesado. "Vovó, e se a gente fosse mais como antes, se a gente se juntasse para fazer uma nova família?" A pergunta de Lucas a atingiu como um raio. Em um momento, tudo que era seguro balançou. Como poderia ela falar sobre a esperança que o menino trazia quando todos ao redor estavam tão receosos? "E antes de continuar, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A tensão na casa parecia densa como o ar antes de uma tempestade. Dona Maria decidiu que precisava reunir todos. Ela sonhava com um encontro onde todos pudessem colocar as cartas na mesa, compartilhar sentimentos, medos e desejos. Os olhares apreensivos de seus filhos, ela podia ver a luta de cada um em suas expressões, a dúvida na face do filho mais velho, a preocupação na filha. Dona Maria respirou fundo e, com um olhar firme, começou a falar. Falou sobre os desafios, as separações, sobre como a vida os havia empurrado para longe um do outro. Mas falou também da força que a união traria, da luz que poderia romper a escuridão. Nós somos uma família, não podemos deixar que as dificuldades nos impeçam de sonhar juntos, disse com convicção. As reações variaram. O filho mais novo engoliu em seco, enquanto a filha olhava pela janela pensando na tempestade.
O clima emocional estava carregado, como antes de um grande trovão. Dona Maria continuou firme, seu coração pulsando forte. Quando finalmente ela parou, um silêncio profundo preencheu a sala. Um dos filhos começou a falar, mas a porta da sala se abriu e a queda da água da chuva se intensificou. O barulho da tempestade entrou, mas um som diferente surgiu do lado de fora. Sirenes. Os filhos olhavam agora confusos e alarmados. Sem saber o que estava acontecendo, Dona Maria caminhou até a janela. O que seria? Uma multidão se aglomerava do lado de fora, alguns rostos conhecidos, outros estranhos. "Vovó, o que é isso?" perguntou Lucas, puxando a saia dela. Ela não sabia a resposta, mas sentia que aquele momento poderia mudar tudo mais uma vez. Seriam boas ou más notícias? E quando a realidade finalmente der um passo à frente, o que isso significaria para os sonhos de Lucas e para a família? A tensão estava no ar e nunca houve um momento tão crítico para decidir o futuro deles. Dona Maria sentiu o coração acelerar. A multidão do lado de fora parecia pulsar como uma entidade viva, cheia de energia e expectativa, mas, ao mesmo tempo, um frio solitário a envolveu. Os rostos na multidão refletiam uma mistura de preocupação e esperança. A dúvida se instalou. O que estaria acontecendo? Seria alguma tragédia? Ou, quem sabe, uma alegria inesperada? "Vamos lá fora", sugeriu o filho mais velho, quebrando o silêncio. Ele se levantou rapidamente, um brilho de coragem nos olhos. Dona Maria hesitou por um segundo, mas o olhar de Lucas, tão cheio de curiosidade e inocência, a fez decidir. Com um movimento firme, ela conduziu a família pela porta da frente. Assim que saíram, a chuva já tinha diminuído e a atmosfera estava envolvida em um misto de umidade e expectativa. No centro da aglomeração, uma ambulância estava estacionada, com luzes ainda piscando. Dona Maria viu várias pessoas de sua rua, algumas com expressões de alívio, outros com rostos pálidos que não transmitiam nada. "É a minha irmã!" exclamou uma voz conhecida. Dona Maria reconheceu a irmã da vizinha. O tom de surpresa na voz pairava no ar, como se finalmente uma sombra tivesse sido levantada, revelando um raio de luz, mesmo em meio à tempestade. "Ela está bem, ela saiu!" A mulher chorava entre risos e lágrimas de alívio. Dona Maria sentiu a tensão em seu peito se desfazer. O medo pulsante que a tinha acompanhado desde a manhã agora se transformava lentamente em alívio. À medida que as informações começavam a se espalhar, Dona Maria percebeu que muitos da família se reuniam em volta da ambulância, a preocupação dando lugar à alegria. Mas um pensamento lhe parou o coração. E se sua irmã estivesse tão fragilizada que a alegria da saída do hospital não significasse uma melhora definitiva? "O que aconteceu?" questionou uma de suas filhas, enquanto se aproximavam da multidão. Ela se recuperou dos efeitos colaterais do tratamento. Foi difícil, mas finalmente ela está aqui. O entusiasmo na voz da mulher ecoava a esperança. As pessoas começaram a abraçar umas às outras, algumas chorando, outras rindo. Era um momento coletivo de alívio. Dona Maria observou a cena com os olhos marejados. Viu Oca se misturar entre os adultos, sorrindo como uma criança que acaba de ganhar o melhor presente de Natal. A visão dele, com aquele brilho nos olhos, fez seu coração se encher de uma alegria inesperada. A união da família, mesmo em meio às incertezas, tornava-se palpável, como se a vida estivesse oferecendo uma nova chance. "Vovó, vamos dar um abraço nela!" Lucas puxou a mão de Dona Maria, ansioso. Ele queria estar junto, não só para ver, mas para sentir a energia da alegria ao redor. Mas antes que Dona Maria conseguisse se mover, uma figura familiar apareceu na multidão. Era sua irmã, pálida, mas com um sorriso iluminado no rosto. A emoção tomou conta do ar e todos giraram a cabeça para vê-la, os olhares refletindo uma mistura de alívio, amor e agora, acima de tudo, um sentimento de família restaurada. Dona Maria se aproximou lentamente, seus olhos fixos no rosto da irmã.
O abraço que se seguiu foi cheio de lágrimas, sorrisos e o cheiro sutil de esperança. O mundo lá fora, com suas sirenes e preocupações, parecia distante. Estavam juntos novamente. A vida tinha lhes dado um presente valioso. Mas, enquanto Dona Maria se perdia naquela celebração, outra voz surgiu, cortando a alegria. Precisamos conversar sobre algo sério. O filho mais velho interrompeu, olhando para o chão. Sua expressão era de preocupação e ansiedade, como uma nuvem escura ameaçando o sol que finalmente havia surgido. Dona Maria sentiu um frio na espinha. O que mais poderia acontecer? E com isso, o futuro da família pendia na balança. O clima festivo que envolvia todos ao redor da ambulância rapidamente se dissipou com a presença do filho mais velho de Dona Maria. O contraste entre a alegria e a incerteza era palpável. Ela olhou para Lucas, que ainda estava com aquele sorriso iluminado, e sentiu um aperto no peito. Como um ato de mágica, as emoções pareciam escorregar entre os dedos e apenas a tensão restava no ar. "Por que você está tão sério, filho?" Dona Maria perguntou, com a voz quase um sussurro. O filho respirou fundo, os dedos entrelaçados, enquanto seus pés pareciam presos ao chão. "É sobre a saúde da vovó, mãe. Não sei como dizer isso." "Mas eu ouvi os médicos conversando. Aqueles problemas que ela teve, eles podem voltar." A frase caiu como um peso em uma balança, e Dona Maria viu o olhar de Lucas se transformar em uma sombra de confusão, sem entender a gravidade do que acabara de ouvir. "Voltar? Mas ela saiu do hospital. Como isso pode ser?" Indignou-se Dona Maria, lutando contra a indignação que surgia dentro dela. Sua irmã, resgatada da beira da dor, parecia agora ser puxada de volta para a escuridão. Um pensamento aterrador. E se a alegria que haviam conquistado fosse uma ilusão temporária? "Os médicos não têm certeza, mãe. Na verdade, a nossa esperança é que ela se mantenha forte o suficiente para lutar." Lucas fez uma pausa, como se as palavras pesadas estivessem sufocando seu espírito. "Mas eles pediram que a gente ficasse de olho e que a família estivesse sempre ao lado dela." Dona Maria sentiu o chão desmoronar sob seus pés. A celebração que antes se expandia ao seu redor, agora parecia um eco distante. Olhando para sua irmã, que ainda interagia animadamente ao lado, ela se perguntava se todos ali estavam cientes daquela sombra que se aproximava. A alegria não poderia ser, não deveria ser, substituída por um manto de tristeza tão breve. A multidão ao lado da ambulância, antes vibrante, começou a se dispersar lentamente. Conversas em sussurro surgiam, olhares se encontravam, mas tudo parecia desprovido de vida. Lucas, percebendo a tristeza da avó, aproximou-se e segurou sua mão. "Vovó, é por isso que temos que aproveitar cada instante", ele disse, com uma sinceridade típica das crianças. "Vamos ser fortes. Você me disse que a família é um laço que nunca se rompe." Dona Maria sentiu um calafrio ao homenagear aquelas palavras. Sim, a união da família seria um impulso, um combustível para enfrentar quaisquer tempestades. "Você está certo, meu amor", respondeu ela, tentando articular um sorriso enquanto a dor se acomodava em seu coração. A festa de boas-vindas agora parecia uma triste lembrança. Os abraços e risadas, que antes ecoavam, agora eram substituídos por um silêncio profundo, enquanto todos tentavam elaborar o que estavam prestes a enfrentar. Mas a determinação de Dona Maria começava a brotar. Ela não iria permitir que o medo a dominasse. "Vamos chamá-la. Precisamos falar sobre isso juntos", sugeriu ela, revelando uma nova força. O olhar de Lucas brilhou ao ver a avó demonstrar coragem. O grupo se reuniu ao redor da irmã de Dona Maria, que agora se preparava para fazer sua entrada. O sorriso dela era contagiante, mas Dona Maria sabia que deveriam ser sinceros. Ela precisava falar. "Querida, precisamos discutir algo importante", começou Maria, nervosa, sabendo que as palavras a seguir
poderiam mudar toda a dinâmica da felicidade que tentavam proteger. Mas, antes que pudesse se aprofundar, uma luz ofuscante e um som familiar de sirenes ecoaram mais uma vez. A ambulância, que deveria ser um símbolo de esperança, estava prestes a se transformar em um divisório de águas. "É um novo paciente!" alguém gritou na multidão. Dona Maria olhou para o filho, depois para a irmã. A incerteza no ar agora era palpável. O que aquela nova chegada poderia significar para todos? A pergunta permanecia, fervendo com um ardor que prometia mais revelações. E, no fundo, Dona Maria sentia que a tempestade ainda não havia passado. Enquanto cada um se preparava para enfrentar a verdade, o futuro da família estava prestes a ser testado como nunca antes. Os ruídos da ambulância invadiram a atmosfera carregada de Dona Maria, um lembrete da fragilidade da vida que parecia desmoronar a cada instante. Os rostos ao redor se tornaram um mosaico de preocupação e expectativa, e por um breve momento o mundo à sua volta sumiu enquanto ela focava em sua irmã, ainda segurando a esperança. "Vamos ficar juntos, isso é o mais importante agora", repetiu ela, quase como um mantra, sentindo a mão de Lucas firme em sua. No fundo, porém, um vazio a atormentava. A inclusão daquele novo paciente poderia mudar tudo. Os paramédicos estavam a toda velocidade, prontos para levar o novo paciente. "Aguarde retroceder", ordenou um deles, enquanto a multidão se posicionava com cuidado. Todos os olhos estavam voltados para a porta da ambulância. Dona Maria respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado. Cada movimento parecia ceder lugar a uma expectativa nervosa. A luz branca da ambulância iluminou brevemente o rosto dos espectadores, revelando expressões de ansiedade. A mente de Dona Maria vagava entre as lembranças de risadas, da alegria e do amor familiar que sempre estiveram presentes em suas vidas. Mas agora um novo peso se instalava. Quando finalmente a porta da ambulância se abriu lentamente, uma nova figura foi revelada. Era uma jovem mulher. Seus olhos exibiam um brilho de determinação, mas o semblante a denunciava. Havia dor em seu corpo e em sua alma. O grupo se dividiu em murmúrios hesitantes, enquanto o novo paciente era trazido para a área onde a família se reunia. "Quem é ela?", perguntou alguém na multidão, mas Dona Maria estava perdida em seus próprios pensamentos. Ela sentiu um aperto no coração ao ver a expressão no rosto da jovem. Uma percepção de que não era apenas uma nova chegada, havia uma tristeza profunda ali, uma conexão involuntária com suas circunstâncias. "Vamos acolhê-la, faça isso com o coração aberto", Maria disse, olhando para Lucas e o restante da família. Ela sabia que, independentemente das dificuldades, sempre havia espaço para um novo membro na trama familiar. Se esta jovem estava ali, ela prometia vetores de transformação e esperança. A jovem, fraquejando ligeiramente, fez um esforço e disse em uma voz suave: "Estou aqui porque o amor da minha família me trouxe até vocês." As palavras pareciam ecoar em meio ao silêncio, como um raio de luz atravessando a tempestade. Logo após, sorrisos hesitantes começaram a surgir. Eles sabiam que, enquanto houvesse amor, havia esperança. Dona Maria fez um gesto para que todos se reunissem. "Venham, vamos acolher essa nova jornada com calor e carinho." Lucas, empolgado, puxou a irmã mais nova para junto de si. Era preciso cercar a mulher com abraços e acolhimento. E assim, naquele clima de união, Dona Maria e sua família começaram a apresentar-se, um a um, permitindo que a jovem se sentisse verdadeiramente parte daquela nova história. Mas, no fundo, algo a preocupava. O que aquele novo paciente na família poderia revelar? Do quão perto os desafios estavam de se tornar ainda mais intensos? Enquanto as conversas se desenrolavam e as risadas começavam a surgir, uma ideia perturbadora a assombrava.
Quando a festa parecia reencontrar um pouco do brilho, a jovem mulher a olhou nos olhos e, com um sorriso enigmático, proferiu: "Você sabia que seremos todos testados de forma inesperada em breve?" O que isso queria dizer? Dona Maria sentiu um frio na espinha. As palavras tinham uma carga de mistério que prometia mais revelações e desafios à frente. Seria esta nova integrante a chave para a tempestade que se avizinhava na vida deles? Dona Maria mal conseguia processar as palavras da jovem. A festa que parecia renascer agora recaía sobre uma sombra incômoda. Ela forçava um sorriso, mas seu coração estava inquieto, batendo no ritmo de incertezas. Olhou para Lucas, que dançava animado com a irmã mais nova, e se perguntou se eles estavam preparados para qualquer tempestade que pudesse estar se formando. "Olha, Maria", interrompeu uma amiga ao seu lado, trazendo um ângulo diferente para a situação. "Vamos fazer um brinde à nova integrante da família." A proposta estendeu-se como uma faixa de luz em meio à névoa de preocupações. Dona Maria hesitou, mas logo se deixou levar. Era hora de celebrar, mesmo que as palavras da jovem ecoassem em sua mente como um aviso. Os copos se ergueram e Dona Maria fez um esforço consciente para se conectar ao presente. "A família, que sempre nos fortalece", disse ela, e todas repetiram com entusiasmo. O barulho do vidro se encontrando criou um momento de união que fez seu coração aquecer, mesmo que por pouco tempo. A jovem, que ainda não tinha se apresentado, observava a cena do canto, seu olhar contemplativo. Isso despertou em Dona Maria uma curiosidade. "Qual é o seu nome, querida?" A pergunta escapuliu da boca de Dona Maria antes que ela pudesse pensar. A jovem sorriu, um sorriso meio triste, meio esperançoso. "Meu nome é Sofia." Naquele instante, Dona Maria sentiu uma conexão. Esse nome remetia a lembranças de um passado distante, onde a única coisa que importava era o amor em sua forma mais pura. O que teria trazido Sofia ao hospital? O que escondia por trás daquela aparência severa e forte? "Eu não sabia que tinha uma nova prima." Lucas se aproximou, já com uma taça na mão. "Espero que você goste de nosso jeito bagunçado de ser." Sofia piscou, finalmente se juntando ao grupo em um passo hesitante, e o ambiente se iluminou com risadinhas e comentários calorosos. Mas, mesmo no calor do momento, a dúvida lhe roía como um rato faminto. O que Sofia queria dizer com aquele teste que os aguardava? Dona Maria decidiu que não poderia ficar só na dúvida. No calor do entusiasmo, ela puxou Sofia para um canto mais tranquilo. "Ei, me conta um pouco sobre você. O que quis dizer com os testes?" A expressão de Sofia se tornou grave. As cores do ambiente à volta pareceram desbotar, criando um espaço de seriedade. "Eu venho de uma história complicada. Um acidente me trouxe até aqui, mas o que me conecta a vocês é muito mais profundo. Algo que não posso revelar de imediato, mas esteja pronta para o que está por vir." Dona Maria sentiu um arrepio. O sentido oculto nas palavras a deixava inquieta. A jovem possuía segredos que podiam abalar as estruturas que sempre foram o alicerce de sua família. E, ao mesmo tempo, um desejo queimava dentro dela: saber a verdade, enfrentá-la e acolhê-la. As duas estavam agora em um momento de vulnerabilidade, e Dona Maria sentiu que havia mais do que apenas desafios na frente. Havia a chance de reescrever histórias, de transformar dores em laços ainda mais fortes. Enquanto as risadas continuavam ao fundo, um pensamento cortou a mente de Dona Maria. E se aquele teste não fosse apenas sobre Sofia, mas também sobre todos eles? Seriam capazes de enfrentar o que estava prestes a surgir e ainda assim criar espaço para o amor e a união?
A batida de seu coração se acelerou. O mistério de Sofia exigia respostas, mas cada resposta trazia consigo o peso de novas perguntas e consequências. Que tipo de transformação aguardava todos eles? Então, antes que pudesse pensar em mais, Dona Maria pegou a mão de Sofia e disse: "Estamos juntas, não importa o que aconteça." Sofia olhou para Dona Maria, seus olhos cheios de uma mistura de esperança e medo, e sussurrou: "Então prepare-se, porque a verdade pode chocar." E ali, no meio da festa que parecia tão vibrante, um novo capítulo estava prestes a começar. O clima da festa era um misto de celebração e expectativa. Enquanto os convidados dançavam e riam, a música flutuava no ar, Dona Maria sentia como se uma tempestade se aproximasse. As palavras de Sofia ecoavam em sua mente, cada uma como uma onda de ansiedade, ameaçando quebrar sua serenidade. "Estamos juntas, não importa o que aconteça", afirmou Dona Maria. Mas o que realmente significava estarem juntas? O que estaria prestes a ser revelado? Ela observou Lucas, animado, perdido na dança com sua irmã. Um sorriso involuntário surgiu em seu rosto, mas foi imediatamente seguido por um aperto no coração. O que aconteceria com essa felicidade tão pura se segredos viessem à tona? "Maria precisa vir ver isso", uma amiga a puxou, tirando-a de seus pensamentos. Dona Maria seguiu, forçando um sorriso para ocultar suas preocupações. No lado oposto da sala, o barulho de risadas e aplausos capturou sua atenção. O grupo estava reunido em volta de uma mesa onde Sofia agora se destacava. Ela contava algo que fez todos soltarem gargalhadas e até mesmo Dona Maria riu, mesmo que nervosamente. Havia uma aura ao redor dela, uma luz que parecia iluminar o ambiente, mesmo que um sombra pairasse na mente de Dona Maria. Depois de um tempo, Sofia se aproximou de Dona Maria novamente. "Posso te falar em particular?", perguntou, com um olhar que misturava determinação e vulnerabilidade. Dona Maria assentiu e as duas caminharam até um canto mais discreto da festa. "Sobre o que disse antes", começou Sofia, interrompendo-se para respirar fundo. "O que eu queria te dizer é que meu acidente não foi somente um acidente. Aconteceu em um momento crucial da minha vida, e minha ligação com vocês vai além da família. Também envolve questões de saúde, algo que pode impactar todos nós." O coração de Dona Maria parou por um momento. A possibilidade daquelas palavras, da saúde, trouxe à mente lembranças de pessoas amadas que sofreram com doenças graves. "Que tipo de saúde, Sofia? O que você quer dizer com isso?" Sua voz tremia, quase um sussurro. Sofia olhou profundamente nos olhos de Dona Maria. "Eu fui diagnosticada com uma condição hereditária e, acreditando que talvez você pudesse ser a chave para algumas respostas, estou aqui. Estou aqui para buscar compreensão e apoio. Precisamos saber se a família está disposta a enfrentar isso juntas. É mais do que um teste, é sobre a nossa sobrevivência, e não apenas minha." Dona Maria sentiu uma onda de emoções, medo, preocupação e um leve facho de esperança. Se havia algo que ela aprendeu durante sua vida, é que a união poderia superar até os desafios mais difíceis. "Sofia, nós enfrentaremos isso juntas, sempre. O que precisamos saber para te apoiar?" Sofia sorriu levemente, uma lufada de alívio nos seus olhos. "Preciso de testes, exames que podem envolvê-los também. Se vocês forem afetados, a jornada se torna um pouco mais fácil com todos apoiando uns aos outros." O silêncio entre elas era pesado, mas Dona Maria começou a visualizar uma transformação. Um novo caminho feito de desafios, sim, mas também de união e amor. Enquanto isso, do outro lado da festa, Lucas e sua irmã brincavam, despreocupados, e Dona Maria desejou do fundo do coração que essa inocência pudesse se manter. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela ardia com a necessidade de enfrentar essa nova realidade.
E apesar do peso da responsabilidade que agora parecia recair sobre seus ombros, havia uma luz crescente na sua alma. O desejo de proteger a família se fortalecia, e isso bem poderia ser o início de algo belo. Então, enquanto as risadas ecoavam ao fundo e a música se desenrolava, Dona Maria percebeu que a vida estava prestes a mudar de maneira que nunca poderia imaginar. Preparava-se então para se unir. Mas, com isso, outro pensamento a assaltou. Como cada um deles lidaria com a batalha que se aproximava? E nesse momento, um novo desafio surgiu. Uma mensagem dentro de um novo telefone que havia sido deixado na mesa chamou sua atenção. Dona Maria olhou para Sofia, e o que ela faria com aquilo poderia mudar tudo novamente. Dona Maria hesitou ao olhar para o celular desconhecido. A tela brilhava com uma notificação que insistia em chamar sua atenção, como se a tecnologia estivesse avisando que algo importante estava prestes a ser revelado. A atmosfera ao seu redor parecia se concentrar naquele único ponto. O riso e a música da festa se tornaram um eco distante. "Você vai abrir?" perguntou Sofia, com uma expressão que misturava curiosidade e apreensão. Dona Maria, segurando a respiração, tocou a tela. A mensagem apareceu, clara como o dia. "Minha saída do hospital foi mais do que um milagre. Descobri algo que pode mudar tudo sobre a nossa família." O remetente era alguém que Dona Maria não reconhecia. Um frio na barriga quase a fez soltar o celular. "Sofia, quem é essa pessoa? O que isso pode significar?" Sofia franziu a testa, concentrando-se na mensagem. "Não sei, mas parece sério. Precisamos saber o que está acontecendo." Os queixas da festa tornaram-se um ruído de fundo, enquanto as duas se afastaram um pouco mais, buscando um canto mais isolado. Dona Maria hesitou, mas a curiosidade e o instinto de proteção a impulsionaram. "Deixa eu ver", murmurou, enquanto decidia se deveria responder. O coração batia forte e a mente girava em 1000 direções. Qual era o significado da frase? O otimismo sombrio do remetente parecia prometer uma reviravolta abrupta na vida de todos. Com um clique, Dona Maria respondeu: "Quem é você? O que descobriu?" As palavras flutuavam como lufadas de ar frio num dia quente. Ela olhou para Sofia, buscando alguma resposta no olhar dela. A expressão da jovem era de pura ansiedade. "Tem certeza que você quer fazer isso, Maria? E se for algo que não consigamos lidar no momento?" "Precisamos saber", disse Dona Maria, tentando se mostrar firme. Mas no fundo a dúvida a consumia. Seria mais uma camada de complicações em um dia que já prometia mudanças? Enquanto esperavam, Dona Maria conseguiu sentir o lado emocional do momento. A incerteza pairava como um manto sobre a festa, e mesmo os risos e a música pareciam um pouco menos vibrantes. Finalmente, o celular vibrou. Dona Maria abriu a nova mensagem com as mãos tremendo. "Oi, Dona Maria, sou Gustavo, um enfermeiro do hospital onde Sofia esteve. O que eu descobri sobre a condição que você e sua família possuem é mais complicado do que parece. Por favor, leia essa mensagem com cuidado." O som da música tornou-se um zumbido distante e os olhares curiosos dos convidados se tornaram uma multidão borrada. O coração de Dona Maria disparou. O que poderia ser tão complicado que um enfermeiro sentia a necessidade de praticamente colocá-las em estado de alerta? Antes que pudesse decidir se deveria continuar, a mensagem se desenrolou. "Há algo que pode estar escondido em sua família, e isso pode afetar o resultado da saúde de Sofia e de todos vocês. A verdade é que cada geração traz novos desafios e às vezes revelações que unem e também separam." As palavras ecoaram em sua mente e Dona Maria sentiu um frio na espinha. Aquela conversa sobre saúde e união se tornava mais complexa a cada segundo. "Maria, o que você vai fazer?" Sofia perguntou. Seu olhar estava fixo na tela, quase materializando a tensão no ar.
Dona Maria mordeu o lábio, sentindo a grande responsabilidade que a mensagem impunha sobre seus ombros, e, de repente, desejou que houvesse um jeito de reverter tudo. Precisamos descobrir a verdade. Uma vez que tudo isso veio à tona, não podemos recuar, disse Dona Maria, um reflexo de determinação crescendo dentro dela. Mas, ao mesmo tempo, a pergunta a atormentava: até onde a verdade deveria ir e como isso moldaria o futuro da sua família? Havia tantas incertezas, uma montanha-russa só começando a descer. Com um clique, novamente respondeu: o que precisamos saber? A expectativa pulava no ar, enquanto Dona Maria se preparava para a resposta que poderia não apenas mudá-las, mas fazer com que o laço familiar que as unia fosse testado de maneiras que ela jamais poderia ter imaginado. Dona Maria mal teve tempo de processar as palavras que acabara de enviar. O celular vibrou novamente e seu coração disparou. Era como se o aparelho tivesse vida própria, pulsando com uma urgência que refletia suas emoções internas. Dona Maria, há algo que você precisa entender. O que eu descobri não se restringe à condição de saúde de Sofia. Acredito que existe uma história oculta no passado da sua família, algo que pode impactar todos vocês. Eu não quis acreditar no que encontrei, mas é crucial que você saiba. A tensão no ar era palpável. Dona Maria olhou para Sofia e, nesse instante, os olhos da jovem estavam marejados de preocupação. E se isso mudar tudo, mãe? E se a verdade for algo que não consigamos suportar? A pergunta pairou entre elas, pesado e inquietante. Seja o que for, precisamos enfrentar. Não podemos viver na escuridão, Dona Maria respondeu, tentando se convencer de que estava mais forte do que realmente se sentia. Sofia respirou fundo. Certo, mande uma mensagem de volta, pergunte o que ele quer dizer com isso. O desespero misturado à determinação da filha fez com que Dona Maria se sentisse ainda mais confusa. Ela digitou: o que você quer dizer com uma história oculta? O que devemos saber sobre o passado da nossa família? A resposta veio num piscar de olhos. Nos últimos meses, enquanto cuidava de Sofia, percebi certas coisas em sua ficha médica que não fizeram sentido. Pesquisei e encontrei registros antigos, coisas que há muito tempo foram enterrados. Há informações sobre um lado da família que ninguém parece conhecer. A mandíbula de Dona Maria se tensionou, o passado dela ecoava. Isso significa que há segredos que podem estar ligados ao que estamos enfrentando agora. E o que você encontrou exatamente? A urgência em sua mensagem refletia a tempestade interna. Sim, e não só isso, existe um padrão, padrões que remontam a anos. Às vezes as pessoas não querem falar sobre seus ancestrais, e isso tem consequências. As palavras reverberaram em sua mente. Uma briga interna começou a se formar. A necessidade de proteção de sua família contra qualquer ferida do passado versus a vontade de saber a verdade, não importa quão dolorosa fosse. Sofria por saber que essa revelação poderia ser um divisor de águas. Gustavo, precisamos saber. Por favor, compartilhe tudo, respondeu Dona Maria, sentindo-se na borda de um abismo emocional. A resposta demorou mais do que o esperado. Enquanto o coração de Dona Maria batia forte, ela olhou para a festa ainda acontecendo ao fundo. Risadas, danças e música que pareciam tão distantes agora, como se o universo estivesse em harmonia, ignorando o turbilhão que ela enfrentava. Logo chegou a mensagem que acelerou seu pulso ainda mais. Existem algumas provas documentadas que mostram que Sofia não é a única que pode estar afetada por isso. Vocês devem se preparar para o que está por vir. A verdade pode ser mais do que um simples diagnóstico. A vida de todos pode sofrer mudanças irreversíveis se não olharem para a raiz dos problemas. Sofia palpita ao lado dela. O que ele está dizendo, mãe? O que mais pode estar envolvido? Estamos falando do que exatamente? A inquietação na voz de Sofia fez Dona Maria sentir a angústia tomar conta. Eu não sei, meu amor, mas estou apavorada, Dona Maria sussurrou, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se unir, mesmo que de maneira nebulosa.
Uma sombra de uma revelação a aguardava do outro lado da tela. Por que Gustavo sabia tanto? O que ele conhecia sobre a história de sua família que nem mesmo ela sabia? As dúvidas a invadiam. Ela queria conectar os pontos, mas também temia a verdade que poderia ser dolorosa. Uma nova mensagem chegou e a intensidade do momento fez Dona Maria prender a respiração. Dona Maria, você precisa sentar. A verdade que estou prestes a revelar sobre a saúde de Sofia pode mudar tudo. Desenterre a história, isso é só o começo e há muito mais por vir. Dona Maria sentiu uma onda de adrenalina misturada ao medo. O próximo passo definiria não só o presente, mas moldaria o futuro. O que ela leria a seguir poderia catapultar a família para um novo caminho ou expô-los a verdades devastadoras. Ela hesitou, mas a urgência em seu coração a forçou a responder. Estou pronta. Diga-me tudo. Dona Maria sentou-se, o coração acelerado e a mente girando como um furacão. A sensibilidade do momento pressionava suas esperanças e medos em um só lugar. Ela olhou para o rosto de Sofia, que esperava ansiosa ao seu lado, as mãos tremidas em um aperto confiante. Aquela troca de mensagens se tornara um divisor de águas, um ponto sem retorno que prometia desvendar mistérios familiares. A resposta de Gustavo chegou quase imediatamente, como se ele estivesse esperando por aquele momento. Dona Maria, durante as minhas observações, eu encontrei documentos que mostram padrões. Existe uma condição genética que pode não se limitar a Sofia, mas afetar toda a sua família. Esta informação será crucial para a sua saúde e para a saúde dos seus filhos e netos. O que eu descobrir pode ser um marco que as unirá ou uma divisão. Aquelas palavras cortaram Dona Maria como uma faca. Um arranjo de emoções conflitantes a governava. Medo, amor, responsabilidade. Como assim? O que exatamente isso significa? Digitou rapidamente. Enquanto aguardava a resposta, o tumulto da festa ao fundo pareceu se silenciar. A música se tornava um eco distante e os risos eram apenas murmúrios indistintos. Do que estou falando envolve uma linhagem familiar complicada, ancestrais que eram negados, histórias de doença que foram varridas para debaixo do tapete. O que está por vir pode mudar a forma como vocês veem uns aos outros e a história da sua família. Uma onda de pânico tomou conta dela. O que havia de errado com sua árvore genealógica? Quais segredos poderiam estar escondidos sob a superfície da sua própria vida? Por que isso não foi falado antes? Quem era essa linhagem que estamos ignorando? O desespero em sua mensagem era palpável. Porque a verdade é dolorosa, Dona Maria. Algumas pessoas fizeram questão de esquecer, mas isso é algo que não pode ser ignorado. Para curar ou evitar a transmissão da condição, todos vocês devem se submeter a exames. A chave está na hereditariedade, respondeu Gustavo. Sua mensagem agora carregava um peso maior. Dona Maria sentiu a pressão em seu peito aumentar. O que parecia ser uma reunião festiva agora se transformava em uma tempestade de incertezas. Ela olhou para Sofia novamente e viu as lágrimas começando a brotar em seus olhos. Mãe, a voz da filha falhou. E se significar que temos que enfrentar algo que não estamos prontos para lidar? Sejamos fortes, por favor, sussurrou, envolvendo a mão da filha com seu toque reconfortante. Não importa o que for, nós enfrentaremos juntos. É hora de trazermos tudo à tona, mesmo as coisas mais difíceis. Vamos descobrir a verdade, seja ela qual for, e nos apoiarmos como família. O brilho de determinação entre os olhos de Dona Maria estava mais forte do que limites impostos pelo medo. Ela sabia que esse seria um momento de união ou crise, e seu coração pulsava com a certeza de que era hora de agir, agora ou nunca. A história da família esperava para ser contada e não poderiam mais dar as costas para o que poderiam descobrir. Com esta decisão, Dona Maria digitou: vamos todos nos reunir e que todos os que amamos façam parte disso. A verdade não pode mais ficar escondida.
Eu vou ajudar a organizar tudo, Dona Maria. Vou falar com os médicos e preparar o que for necessário. Gustavo respondeu imediatamente, mostrando que a ajuda estava disponível. Ela respirou fundo e se virou para encarar a festa novamente. Os risos, as danças, o amor que flutuava no ar, tudo isso agora tinha um novo significado. Pessoal, Dona Maria gritou, chamando a atenção de todos em volta. O barulho diminuiu até que todos voltassem seus olhares para ela, combinando surpresa com curiosidade. Precisamos falar. Esta festa foi divertida, mas a vida nos trouxe um alerta. Um alerta que diz que precisamos unir forças. Um teste que pode mudar nossas vidas para sempre está a caminho e não podemos enfrentá-lo sozinhos. As expressões mudaram instantaneamente. Curiosidade, preocupação e receio desenharam-se nos rostos de sua família. Um silêncio pesaroso pairou entre eles, como se todos já soubessem que algo crítico estava prestes a ser revelado. Dona Maria queria seguir firme, mas a emoção era intensa. Eu sei que temos enfrentado muito, mas agora é hora de sermos mais fortes do que nunca. E para que isso aconteça, precisamos cuidar uns dos outros e enfrentar o que está escondido em nossa história. As expressões mudaram instantaneamente. Curiosidade, preocupação e receio desenharam-se nos rostos de sua família. Um silêncio pesaroso pairou entre eles, como se todos já soubessem que algo crítico estava prestes a ser revelado. Dona Maria queria seguir firme, mas a emoção era intensa. Eu sei que temos enfrentado muito, mas agora é hora de sermos mais fortes do que nunca. E para que isso aconteça, precisamos cuidar uns dos outros e enfrentar o que está escondido em nossa história. As lágrimas começaram a escorregar nas bochechas de Sofia, enquanto seus olhos brilhavam em resposta. Vamos juntos, mãe, ela disse, a coragem ecoando na voz. Não temos o direito de deixar o medo nos controlar. Um murmúrio de apoio cresceu entre eles, como um combustível que poderia reanimar suas energias. Assim, Dona Maria começou a resumir tudo o que estava acontecendo, incluindo as descobertas de Gustavo. Cada palavra saía de sua boca como alicerces para um novo futuro, sólido e fundamentado na verdade que liberava. E naquela sala, unindo aqueles que se amavam, Dona Maria percebeu que havia uma força mais forte que a incerteza. O amor, a coragem de encarar a verdade e a vontade de proteger a família. Mesmo com o peso que o futuro lhes impunha, havia um fio de esperança que agora entrelaçava todos. A transformação não seria fácil, mas juntos, Dona Maria e sua família descobriram que, mesmo em meio à dor e à incerteza, era possível criar um novo caminho, um espaço seguro onde poderiam negociar a verdadeira história de suas vidas. Os abraços começaram a circular, as mãos se uniram e a coragem se fortaleceu. E assim, a jornada em direção à verdade começou. Dona Maria olhou para todos seus amores e sentiu o peso da responsabilidade se dissipar na luz da esperança que iluminava o caminho à frente. Estava pronta para enfrentar qualquer tempestade que viesse a seguir. Agora era hora de todos se unirem e escreverem suas histórias juntos para traduzir a força que sempre estivera com eles. E antes de concluir, uma última mensagem para você que acompanhou essa jornada. Você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas histórias emocionantes que estão por vir, porque elas prometem tocar seu coração. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer com que mais pessoas possam se emocionar com cada nova história. Comente suas reações e teorias sobre o final do capítulo. O que você achou?
E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Juntos, vamos criar uma comunidade forte e cheia de amor. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.